Olá, tudo bem? Este é mais um vídeo dedicado à leitura do romance Ressurreição de Tolstói. Hoje nós leremos 2 capítulos, que são os capítulos 10 e 11 da primeira parte do livro. Basicamente, no capítulo 10, o que ocorre aqui no capítulo 10? Vai ter uma leitura do auto de acusação e mais alguns aspectos formais aqui que nós vamos tratar. Mas antes eu preciso, então, contar, resumidamente, o que ocorreu com a Maslova, né? Por que ela está naquele tribunal para o julgamento, né? Então, o que aconteceu? A Maslova, como nós sabemos, ela é uma prostituta, né? E ela foi chamada por um homem chamado Simon, que é um funcionário do Hotel Mauritânia, para ficar com o Smelkov, que é um residente, que é um hóspede do hotel, né? A Maslova e o Smelkov vão para a casa de tolerância, passam um tempo lá. O Smelkov ele pede para a Maslova voltar ao hotel para pegar 40 rublos na sua mala, para que ele compre bebidas lá para as mulheres na casa de tolerância, enfim. E aí o que acontece? A Maslova vai até o Hotel Mauritânia, ela está com a chave, né, do quarto do Smelkov, ela entra e pega na mala os 40 rublos, mas ela é vista, né, ela é acompanhada, né, até o quarto por 2 funcionários deste hotel, que é o Simon e a Botkova, né, que são os outros 2 réus que estão aqui no julgamento, né? E eles veem ali ela pegando aqueles 40 rublos e percebem que tem várias notas ali de 100 rublos naquela mala, né? E ela então volta para a casa de tolerância para levar esses 40 rublos para o Smelkov. Bom, mas quando a Maslova ela volta com o Smelkov para o Hotel Mauritânia, né? Depois de já ter prestado o serviço dela, e ele passou um bom tempo lá na casa de tolerância, e o cara já tá assim, bêbado, o cara já tá chato, o cara, enfim, já tá tudo certo, né? Aí o cara quer ficar com ela ali e ela já tá de saco cheio daquele cidadão, né? E ele já tá super inconveniente, chega inclusive a dar um tapa na cabeça dela e quebrar uma presilha de cabelo dela, e em troca ele acaba dando, para substituir essa presilha, ele acaba dando um anel de ouro para ela. E o que acontece ali no hotel? O Simon, ao perceber que a Maslova já está de saco cheio, né? Ele sugere a ela que ela dê um pó branco para esse Smelkov, né? Dissolvido na bebida, para ele dormir, um calmante. Bom, mas a questão é o seguinte: esse pó não é um calmante, é um veneno. Então, a Maslova, de certa maneira, é induzida a matar o Smelkov, né? E esse cara morre, né? E ela dá esse pó para ele, o cara dorme lá e ela vai embora. Na verdade, o cara tá morrendo, né? E aí, depois que o cara tá morto, esses 2 funcionários, que é o Simon Kartinkin e a Botkova, eles entram no quarto e pegam 1.800 rublos que estão naquela mala e depositam na conta dessa mulher, da Botkova. Então, veja bem, este é o fato, né? E aí, então, nós vamos ter, então, o que ocorre aqui nesse capítulo 10. Vai ter uma leitura aqui do auto de acusação, que ele está todo transcrito aqui. O que eu acho importante destacar aqui, né? Tem uma parte aqui que ele fala na página 49 da minha edição. Em seguida, no auto de acusação, passou-se a descrição das acariações, aos depoimentos das testemunhas, a opinião dos peritos, etc. A conclusão do auto de acusação era a seguinte. Então, o que você observa aqui? Eu quero destacar aqui mais um ponto, né? De novo aqui, né? Nós já tratamos disso aqui no primeiro vídeo de apresentação de ressurreição, nós falamos disso. E eu quero tratar disso de novo, que é a importância da pesquisa para a escrita de um romance, né? Então aqui, o que vocês vão observar aqui? Não só os aspectos formais do texto, né, desse auto de acusação, mas também a sequência dos eventos dentro de um julgamento,
né? Então aqui você diz aqui, né? Aqui ele diz aqui, depois passou para a descrição das acariações, etc, etc. Ele vai descrevendo tudo isso. Então essa é a importância da pesquisa para a escrita de um livro, qualquer romance, né? É importantíssima, né? Porque sem essa pesquisa, como ele comporia o texto, né? Nós vamos ler aqui, ó, a conclusão do auto de acusação e vocês vão ver aqui a importância de saber, inclusive, aspectos legais, de pesquisar os aspectos legais, número de artigo. Nós vamos ver isso aqui agora. Eu quero ler, fazer essa leitura só para deixar cristalizada essa importância da pesquisa para a escrita de um romance. Né? Então vamos lá. Então a conclusão do auto de acusação era a seguinte, né? Em vista de tudo que foi relatado, o camponês de aldeia Bork, Simon Petrov Kartinkin, de 33 anos, a pequena burguesa Efimia Ivanova Botkova, de 43 anos, e a pequena burguesa Ekaterina Mikhailovna Maslova, de 27 anos, são acusados de, no dia 17 de janeiro de 1800 e... aí não especifica, ele coloca um asterisco no ano, em comum acordo, terem roubado o dinheiro e um anel do comerciante Smelkov, no total de 2.500 rublos em moedas de prata. E, com o intuito de privá-lo de vida, deram a beber ao mencionado Smelkov um veneno, motivo pelo qual o mencionado Smelkov veio a morrer. Esse crime está previsto nos parágrafos 4º e 5º do artigo 1453 do Código Penal. Por conseguinte, e em conformidade com o artigo 201 dos Estatutos do Processo Criminal, o camponês Simon Kartinkin, Efimia Botkova e a pequena burguesa Ekaterina Maslova são levados a julgamento na Corte Distrital com a participação dos jurados. Então, veja bem, o que acontece aqui? A importância da pesquisa, o cara cita inclusive quais os parágrafos de qual artigo, parágrafos 4º e 5º do artigo 1453, ele não está inventando isso. Esses parágrafos desse artigo do Código Penal, eles existem. É o Código Penal da época do Tolstói, né? Então, observe bem que para fazer uma descrição pormenorizada de um julgamento, como nesse caso aqui, a pesquisa, sem pesquisa, é impossível fazer isso, né? Ou o cara já é do ramo e já sabe tudo isso aqui, ou ele vai ter que fazer pesquisa. E outra coisa que é muito importante, no caso de uma escrita, de um romance histórico, por exemplo, que você vai levar essas questões para o livro, para um romance, você tem que pesquisar a legislação da época, né? Ok? Então, e como o texto, um texto de um processo, de um julgamento como esse, era composto na época, porque a forma de composição, a estrutura formal do texto, ele vai mudando também ao longo da época, né? Com as palavras da época, né? Então, observe, o objetivo de um romance é sempre transmitir uma visão da realidade para o leitor, né? Então, se você não consegue transmitir esses aspectos temporais das palavras utilizadas na época, do Código Penal utilizado na época, se você já falha aí, vai ser muito difícil o leitor te levar a sério. Vamos ler então aqui o último parágrafo desse capítulo 10. Assim, o secretário terminou a sua leitura do longo auto de acusação e, depois de colocar em ordem as folhas de papel, sentou-se em seu lugar, ajeitando os cabelos compridos com as duas mãos. Todos soltaram um suspiro de alívio, com a agradável consciência de que agora teria início o julgamento e logo tudo ficaria esclarecido e a justiça seria cumprida. Apenas Nekhlyudov não experimentava esse sentimento. Estava completamente absorvido pelo horror do que poderia ter feito aquela Maslova, que ele havia conhecido 10 anos antes como uma menina ingênua e encantadora. Bom, temos mais um traço da falta de consciência do Nekhlyudov, né? Porque quando ele era jovem, ele se aproveitou dessa mulher e agora ele está aqui horrorizado, né?
absorvido pelo horror do que poderia ter feito aquela Maslova, né? Então observe assim a falta de consciência desse cara, né? E como ele julga rapidamente essa mulher nesse momento, né? Ele não, obviamente, ele não tem consciência ainda, ele não sabe de tudo que essa mulher passou depois que eles se separaram, depois daquele breve encontro de juventude, né? Mas observe que ele não tem uma inclinação assim no sentido de ter um carinho por essa mulher, né? O que aconteceu, né? Será que ele poderia ajudar em algum momento, nessa circunstância? Você vê que ele não... A primeira reação dele é realmente esse espanto, né? E é interessante aqui que, assim, um homem com as características dele, que nós já acompanhamos desde o início, que é uma pessoa realmente fútil, superficial, é muito fácil ter realmente essa reação. É esperada essa reação dele, né? Você não vai esperar uma reação diferente nesse caso, né? Porque a primeira reação de uma pessoa superficial nesse caso é realmente se espantar, ficar horrorizada, não é verdade? Ao ver, né, a Maslova, né? Essa pessoa que ele conheceu há tanto tempo, né? No julgamento, né? É a reação normal esperada de uma pessoa como ele. Bom, agora vamos para o capítulo 11. O que acontece no capítulo 11? Então, o presidente, a pessoa que está presidindo esse julgamento, ela vai arguir todos os 3 réus, né? Então, eu vou ler aqui um trecho aqui, o que é o mais importante aqui é no momento em que ele se dirige justamente a Maslova, né? Eu vou ler aqui, então, um trecho dessa arguição do presidente, tá? Ekaterina Maslova, começou o presidente, voltando-se para a terceira ré. A senhora é acusada de, ao chegar ao quarto do Hotel Mauritânia, vindo da casa de tolerância, de posse da chave da mala do comerciante Smelkov, ter roubado desta mala o dinheiro e um anel, repetiu o presidente. E após dividir o fruto do roubo e voltar novamente para o Hotel Mauritânia, em companhia do comerciante Smelkov, ter dado a Smelkov veneno misturado com bebida, do qual resultou a sua morte. A senhora admite ser culpada? Não sou culpada de nada, respondeu depressa. Assim como declarei no início, digo também agora, não peguei e não peguei. Não peguei nada, e o anel ele mesmo me deu. A senhora não admite ser culpada do roubo de 2.500 rublos? Perguntou o presidente. Digo que não peguei nada, a não ser 40 rublos. Muito bem, mas e de ter dado um pó misturado na bebida para o comerciante Smelkov? A senhora admite ser culpada? Isso eu reconheço, só que pensei, como tinham me dito, que era para dormir, que não aconteceria nada. Eu não sabia e não queria, digo perante Deus, eu não queria, falou. Portanto, a senhora não admite ser culpada do roubo do dinheiro e do anel do comerciante Smelkov, disse o presidente, mas admite que deu o pó. É isso, admito, só que pensei que era um pó para dormir. Só dei para ele dormir, eu não queria e não sabia. Muito bem, disse o presidente, pelo visto satisfeito com o resultado obtido. Então conte como aconteceu, disse, recostando-se no espaldar e apoiando as mãos sobre a mesa. Conte tudo como aconteceu. A senhora pode atenuar sua situação mediante uma confissão franca. Então, o que acontece aqui? O presidente, você observa que ele não é muito neutro nessa situação, né? Parece que ele não está exercendo o seu papel da forma correta, né? Porque há uma nítida inclinação nele em querer incriminar a Maslova mesmo, né? Dela ser culpada de tudo, né? Ou ao menos de ter matado o Smelkov, né? Veja bem, num julgamento, os réus eles são julgados por outros seres humanos, né? E muitas vezes as pessoas não conseguem se manter imparciais, né?
num julgamento, né? A função do presidente aqui não é direcionar o julgamento para uma condenação da Maslova, né? Ele apenas vai presidir ali e conduzir os trabalhos ali, né? Então é muito importante destacar isso. O Tolstói deixa isso muito claro, que esse presidente ele está agindo aí de uma forma que não é a correta, certo? Bom, agora a gente vai ler só uma intervenção aqui do promotor para ver como ele se comporta aqui. É uma coisa muito interessante, olha. Eu gostaria de saber por que Kartinkin chamava para atender os hóspedes exclusivamente Maslova e não outras moças, disse o promotor adjunto com as sobrancelhas franzidas, mas com um sorriso mefistofélico e astuto. Não sei, como vou saber? Respondeu Maslova, olhando em redor com ar assustado e detendo o olhar por um instante em Nekhludoff. Ele chama quem quiser. Será que reconheceu? Pensou com horror Nekhludoff, sentindo que o sangue inundava o seu rosto. Porém, Maslova, sem distingui-lo dos demais, virou-se imediatamente de novo com uma expressão assustada, cravou os olhos no promotor adjunto. A ré, portanto, nega que tivesse qualquer ligação estreita com Kartinkin? Muito bem, não tenho mais perguntas. E o promotor adjunto imediatamente retirou o cotovelo da mesa e passou a fazer algumas anotações. Na verdade, não escrevia nada, apenas contornava com a pena as letras das suas anotações, mas via que os promotores e os advogados faziam isso. Depois de uma pergunta hábil, escreviam em seu discurso uma observação que mais tarde iria aniquilar os seus adversários. Então observe bem que esse promotor adjunto aqui, para começar, ele é inexperiente, né? A intervenção dele aqui foi fracassada, né? Não conseguiu demonstrar nada. E como ele tem uma preocupação com a aparência, né? Então você vê que ele não tem nada para notar. É muito interessante essa observação aqui do narrador, né? Na verdade, não escrevia nada, apenas contornava com apenas as letras das suas anotações, né? Então ele queria passar uma imagem para o público de que ele estava absolutamente concentrado, escrevendo as suas anotações, que o trabalho dele era um trabalho realmente importante, em que ele havia feito uma participação realmente importante no processo de julgamento ali, mas na verdade ele sabia no fundo que a intervenção dele tinha sido horrível, né? Mas então ele finge, então contornando com a pena as letras já do seu discurso, de estar fazendo uma anotação que, segundo ele aqui, né, na cabeça dele, né, a exemplo de outros advogados e outros promotores, escreviam em seu discurso uma observação que mais tarde iria aniquilar os seus adversários. Então o que o Tolstói está fazendo aqui? Ele está mostrando assim, o peso da aparência nesses julgamentos, né? Como os próprios funcionários, eles se preocupam com a aparência, né? Mesmo que eles não tenham nada a dizer, né? Então é muito interessante esse destaque aqui do narrador a respeito do comportamento do promotor. Outra coisa que eu acho importante aproveitar aqui para falar, que acabei de ler esse trecho do promotor, que é assim, quando você estiver lendo um romance, esteja sempre atento às reações dos personagens, né? E se pergunte se aquela reação é uma reação natural, que seria esperada daquele personagem com aquelas características, ou é uma reação forçada, artificial, né? Isso é um treino importante, porque você vai levar essa experiência de leitura na hora que você estiver escrevendo o seu romance e criando os seus personagens, né? Quando nós estamos escrevendo, o escritor está sempre se perguntando, né? Essa reação aqui é esperada dessa pessoa nesse momento? Ou essa reação inesperada também é esperada
por conta de uma virada na narrativa, por conta de um desenvolvimento que o personagem tem que ter, né? Isso eu acho muito importante. Então, quando você fazer isso que eu fiz aqui, né? Você vê aqui que está claramente que essa reação do promotor é completamente artificial, né? O comportamento dele é artificial, né? Então, estar atento a essas questões na hora da leitura, porque isso certamente fará uma diferença enorme na hora que você estiver escrevendo o seu livro, ok? Outro ponto importante aqui, né, desse trecho que nós acabamos de ler aqui, é a reação do Nekhludoff, né? A impressão que dá aqui, né, será que reconheceu? Pensou com horror Nekhludoff, né? Então dá a impressão que ele tem uma certa vergonha da Maslova, assim, ele não quer ser identificado, né? Por favor, você está me envergonhando, né? Você fez essa coisa horrorosa aí e, por favor, não, espero que você nem se lembre de mim, né? Muito interessante essa reação dele, reforça o tipo de personalidade ao qual nós fomos apresentados desde o início do romance, né? Então observe todas essas características do Nekhludoff. Vamos observar atentamente esse protagonista, cada detalhe do comportamento dele ao longo deste romance. Então aqui você vê aqui a primeira reação dele aí foi de horror, foi de vergonha. Ele quer como que assim, que a Maslova nem perceba que ele exista, que ele está ali naquele lugar, né? Observe bem todas essas reações do Nekhludoff e como isso é esperado neste momento por ele, né? E é importante destacar aqui que a Maslova nem se dá conta, né, de que é ele, né? Porque, em primeiro lugar, há muito tempo não vê esse cara, e em segundo lugar, ela está numa situação de extrema tensão, né? Ela é a ré, né? E acaba de ser praticamente, assim, tá todo mundo em cima dela ali, querendo que ela seja, ou talvez aí, a única condenada, né? Pelo fato do quê? Pelo fato dela ser uma prostituta. Vamos ler agora aqui o último trecho agora, o penúltimo trecho. Vamos ler aqui mais uma intervenção do presidente, né? E o que aconteceu depois? Continuou a perguntar o presidente. Fui para casa, prosseguiu Maslova, já olhando com mais coragem só para o presidente. Dei o dinheiro para a patroa e fui dormir. Assim que dormir, nossa criada Berta me sacudiu. Anda, o seu comerciante veio de novo, né? Essa Berta dizendo para Maslova, né? E eu não queria sair de casa, mas a madame mandou. Ali estava ele, de novo, pronunciou a palavra ele com um nítido pavor. Comprou bebidas para todas as nossas moças, depois quis mandar trazer mais vinho, mas todo o seu dinheiro tinha acabado. A patroa não acreditou nele, então ele me mandou ir ao quarto do hotel e disse onde estava o dinheiro e quanto devia pegar. E eu fui. O presidente, nesse momento, sussurrava algo para o juiz à sua esquerda e não ouvia o que Maslova contava. Mas, para dar a impressão de que tinha ouvido tudo, repetiu as últimas palavras dela. A senhora foi? Pois bem, e depois? Perguntou. Então, o que a gente observa aqui? O presidente pergunta as coisas para a mulher e ele nem ouve o que ela está respondendo. Esse cara não está nem aí. Ele foi tratado um outro assunto com o presidente, né? O que a gente pode observar aqui até agora, né? Que todas as acusações que são feitas contra a Maslova, elas são muito frágeis, né? Elas não se sustentam, né? Não sabemos ainda como é que será esse julgamento, qual será o fim, né, desse julgamento, mas você vê que há uma tendência a jogar aí toda a culpa ou boa parte da culpa em cima da Maslova, né? E sem motivo, né? Sem que os fatos conduzam a esse tipo de interpretação. Bom, esse julgamento ele vai ter um intervalo, eles vão fazer um intervalo, e o narrador aqui vai nos revelar o motivo desse intervalo, né? Então vamos ler aqui o final do capítulo,
que é muito curioso, né? O Tolstói não deixa escapar nada, né? Ele está sempre atento a vários detalhes ao mesmo tempo, ele consegue trazer várias camadas no comportamento das pessoas, né? Então vamos ler aqui esses últimos 2 parágrafos aqui, tá? Em seguida, o presidente anotou algo numa folha de papel e, após escutar um comunicado feito num sussurro pelo juiz da esquerda, anunciou um intervalo de 10 minutos. Levantou-se apressado e saiu da sala. A consulta entre o presidente e o juiz à esquerda, alto, barbado, com olhos grandes e simpáticos, tratou do fato de este juiz ter sentido um ligeiro desarranjo na barriga e, portanto, queria fazer uma massagem e tomar umas gotas. Foi isso o que ele comunicou ao presidente e, a seu pedido, fez-se um intervalo. Depois dos juízes, levantaram-se também os jurados, os advogados, as testemunhas e, com a consciência da sensação agradável de já terem cumprido uma parte de uma tarefa importante, começaram a deslocar-se para lá e para cá. Nekhludoff saiu para a sala do júri e ali ficou sentado junto à janela. Muito bem, então esse é o fim desse capítulo 11, né? Muito interessante aí o motivo do intervalo, né? Como vocês podem ver, não tem nada a ver com aspectos processuais, né? Mas aspectos pessoais. E este, então, é o fim deste capítulo 11. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou desse vídeo, peço que compartilhe com outras pessoas que gostam de escrever, que gostam de literatura. E até o próximo vídeo. Até mais!